Neste slide, apresentamos o tema central do capítulo, Estruturas de dados e tipos abstratos de dados, TADS. Os TADS são uma abordagem importante na ciência da computação, pois nos permitem trabalhar com estruturas de dados através de suas operações, sem nos preocuparmos com os detalhes de implementação. Isso nos dá uma maior abstração e flexibilidade no desenvolvimento de soluções computacionais. Ao longo do capítulo, exploraremos os conceitos-chave de TADS e como eles nos ajudam a criar programas mais robustos e eficientes. O objetivo desta sessão é apresentar os principais objetivos de aprendizagem do tópico de tipos abstratos de dados, TADS. Primeiro, vamos identificar o que é um TAD, um tipo de dado definido por suas operações, independente de sua representação interna. Em seguida, mostraremos como criar um TAD, descrevendo os passos necessários para sua implementação. Por fim, iremos explorar um exemplo específico de TAD, o TAD conjunto, discutindo sua criação e características. Ao final desta apresentação, os alunos deverão compreender os conceitos fundamentais de TADS e estar preparados para aplicá-los em seus próprios projetos. Os tipos de dados especificam o tipo de valor que uma variável pode armazenar, como números, texto, booleanos, etc. As estruturas de dados organizam os dados de forma eficiente, como arrays, listas, árvores, etc. TAD, tipo abstrato de dados, define os dados pelo seu comportamento, não pela sua representação interna. Isso permite criar abstrações ricas e flexíveis. Os TADS, ou tipos abstratos de dados, são uma abordagem importante na programação, pois permitem separar a definição conceitual de um tipo de dados da sua implementação. Isso significa que o programador pode usar o TAD sem precisar saber os detalhes internos de como ele funciona. O acesso ao TAD é feito apenas através de operações específicas, e não diretamente aos seus componentes internos. O encapsulamento garante que a implementação do TAD seja invisível ou inacessível ao programador que o utiliza. Isso permite que o foco esteja no que o TAD faz, e não em como ele faz. Os TADS, ou tipos abstratos de dados, oferecem diversas vantagens para o desenvolvimento de software. Uma das principais vantagens é a reutilização. Os TADS podem ser usados em diferentes partes do programa, economizando tempo e esforço. Outra vantagem é a manutenção facilitada. Mudanças na implementação interna do TAD não afetam o código que utiliza, tornando a manutenção mais simples. Além disso, o uso de TADS minimiza o código, pois os detalhes de implementação ficam encapsulados, simplificando o código do programa. Por fim, os TADS oferecem mais segurança, pois o acesso indireto aos dados evita a manipulação incorreta. O objetivo desta sessão é apresentar os principais componentes na criação de um tipo abstrato de dados, TAD, em C. O arquivo .h contém os protótipos das funções e a definição dos tipos de dados que serão utilizados pelo TAD. O arquivo .c contém a implementação das funções definidas no arquivo .h, bem como a declaração dos tipos de dados internos do TAD. O programa principal é onde o TAD será utilizado, chamando as funções definidas nos arquivos .h e c. Essa estrutura de arquivos separados permite uma melhor organização e modularização do código, facilitando a manutenção e reutilização do TAD. Esta slide apresenta um exemplo de um tipo abstrato de dados, TAD, para uma conta corrente bancária. O TAD é composto por 3 arquivos. Transação.h contém a estrutura da conta e os protótipos das funções. Transação.c implementa as funções da conta. Conta.c programa principal que realiza as operações na conta. Essa estruturação em múltiplos arquivos é uma boa prática de programação, pois permite separar a interface da implementação, tornando o código mais modular e fácil de manter. O uso de um TAD também ajuda a esconder os detalhes de implementação, expondo apenas a interface necessária para os usuários do sistema. A nova conta corrente é a base para muitas das operações bancárias do cliente.
Criar uma conta corrente permite que o cliente realize depósitos, saques e transferências. O depósito adiciona valor ao saldo da conta, aumentando os recursos disponíveis. O saque retira valor do saldo, diminuindo os recursos disponíveis. A transferência move valor entre contas, permitindo movimentação de dinheiro. O TAD, tipo abstrato de dados, conjunto representa uma coleção de elementos únicos, sem repetições. Essa coleção pode ser representada como uma lista, onde não há itens repetidos. Alguns exemplos de operações comuns com conjunto são união, interseção, diferença, inserção e remoção de elementos. Conjuntos são uma estrutura de dados muito útil para modelar e manipular coleções de elementos únicos. O objetivo desta apresentação é discutir a implementação do tipo abstrato de dados, TAD, conjunto. O TAD conjunto é composto por 3 arquivos principais. O arquivo principal, que cria e manipula os conjuntos. O arquivo conjunto.h, que define as estruturas e protótipos de funções. O arquivo conjunto.c, que implementa as funções do conjunto. Vamos explorar cada um desses arquivos em detalhes. O TAD, tipo abstrato de dados, conjunto é uma estrutura de dados fundamental que permite armazenar e manipular coleções de elementos. As principais funções do TAD conjunto são: criar um novo conjunto vazio para armazenar elementos. Inserir, adicionar um novo elemento ao conjunto. Remover, retirar um elemento existente do conjunto. Buscar, procurar se um elemento está presente no conjunto. Estas são operações básicas e essenciais para trabalhar com conjuntos de forma eficiente e organizada. A abstração dos TADS permite que trabalhemos com estruturas de dados de maneira mais genérica e reutilizável, sem precisar nos preocupar com os detalhes de implementação. A modularização é a separação entre interface e implementação dos TADS facilita o desenvolvimento de software, pois permite que diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas e mantidas de forma independente. A eficiência reflete na organização e modularização proporcionada pelos TADS melhoram a eficiência do código, tornando-o mais fácil de entender, modificar e manter ao longo do tempo.